pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Cárita. E eu sou a doutora Poliana. E juntas somos do Gestar ao Acalentar. Hoje nós iremos falar sobre plano de parto. E aí, Poli, já fez o seu? A gente faz, né? Toda vez. E o que você acha sobre a gestante fazer o plano de parto? Eu acho que toda gestante deve fazer o plano de parto, né? É um documento que é reconhecido, ele tem validade legal, é reconhecido pelo Ministério da Saúde. Então, assim, ao meu ver, como obstetra, é um documento obrigatório de todas as gestantes, né? De todo casal que vai evoluir para um parto, né? Que vai chegar a um parto. Então, dentro do consultório, dentro do nosso acompanhamento, toda gestante precisa ter um plano de parto. Tem aquelas que conhecem a gente já e falam, não, eu já conheço vocês, não precisa. Não é bem assim. O plano de parto precisa delimitar ali os desejos daquela paciente. Então, às vezes, o desejo dela não é o meu. E óbvio, porque nós somos pessoas diferentes. Uhum. Então, o que eu penso é toda gestante tem direito e obrigação ao plano de parto. Sabe o que eu acho do plano de parto? O plano de parto, para mim, é como se fosse um roteiro. Então, independente se a gestante está fazendo pré-natal conosco ou fora, ela deve sim fazer o plano de parto. Primeiro, porque é onde surgem as dúvidas. Às vezes pode estar escrito enteroclisma, ela não sabe o que é. Então, ela vai para a internet, pega 5, 6 tipos de plano de parto, lê, observa e escolhe o que mais parece com ela. E, moldado aquele, ela vai fazendo dela. E vai colocando os quesitos que ela acha importante. E vem na consulta e a gente conversa sobre o plano de parto. Porque é como se fosse um roteiro. O parto, na minha concepção, é igual se fosse uma colação de grau. Na colação de grau entram os responsáveis, depois os alunos, tem a celebração, enfim. O parto também da mesma forma. A gestante interna com a acompanhante e a doula, em trabalho de parto, que pode ser vaginal, cesárea ou vaginal assistido, pós-parto. Então, existe esse roteiro. E ali no plano de parto nós esclarecemos os pontos que ela pode ter dúvida, né? Posso ou não posso comer? Posso beber líquidos? Qual é a melhor posição para parir? Quando você fala de modelos de plano de parto, Cárita, uma coisa que é importante que elas entendam é o seguinte: se você for para a internet, você vai achar 500 modelos de plano de parto, né? Mas o mais importante é isso que você falou. Tenha uma base com esses modelos, mas monte o seu plano de parto, né? Então, assim, não é vir com aquele planinho de parto que marca... exatamente, marca um xizinho ali, é isso. Não. Eu sempre oriento a paciente, por volta de 28 semanas, a começar a montar o seu plano de parto, porque é aí que ela vai mergulhar no parto, aí que ela vai entender o que pode acontecer nesse parto, né? Então, tornar todo esse processo menos desconhecido. E ela tem o dela. Eu tenho o meu, você tem o seu, a paciente, cada um tem o seu. Nós somos pessoas diferentes. Então, assim, eu posso não querer tomar água. Não quero, não gosto de água, para que eu vou tomar água, tá? Então, mas ela quer tomar água, ela quer tomar refrigerante, ela quer tomar suco, café. Então, assim, é importante que cada uma tenha o seu modelo, o seu plano de parto escrito, e não esse xizinho, né? Ctrl+C, Ctrl+V. Aí não rola, né? Olha, eu sempre brinco com as pacientes assim, faça um plano de parto hoje, independente da idade gestacional. Com 28, 32 semanas, obrigatoriamente, ela tem que ter outro plano de parto. Então, a gente compara. E é muito interessante esse amadurecimento da mulher. Sim. Porque o que ela pediu naquele primeiro, quando ela realmente está com aquele barrigão, que está pesando, que está incomodando, muda, né? Os pedidos são outros. O que realmente ela vai precisar, aquele amadurecimento, ele é visível. Né? Exatamente. Sobre como vai ser, o que ela precisa. E você vê que ele fica muito mais enxuto, que ele não é aquela coisa densa com coisas que não
que uma não expectativa, importam, né? Uma expectativa, uma romantização de tudo, né? Olha, dificilmente eu vou interferir num plano de parto. Eu interfiro de uma maneira muito mais de orientação do que não faço ou faço, independente disso. Mas teve um plano de parto que eu ri muito. Porque assim, a gente sabe, tem 20 anos que a gente está trabalhando com isso. Então a gestante falou assim: quando eu estiver em trabalho de parto, quero passar numa floricultura e comprar flores vermelhas e jogar no quarto. Quando ela chegou em trabalho de parto, ela nem lembra. Ela não levou nem a mala, chegou parindo. Quis nem saber, nem lembrou. Brigando com o marido. Então, assim, às vezes a gente acha, eu quero flores vermelhas no meu parto. Gente, quer pedir? Pode pedir. Eu só olhei, visualizei. Tá bom, ok. A gente e é importante que elas tenham essa noção, porque é o seguinte, eu falo o seguinte, o que é o plano de parto? O plano de parto é a mentalização de como você deseja o seu parto. Mentalização não é idealização. Porque se essa paciente sua tivesse idealizado as rosas jogadas pelo quarto, ela ia se frustrar no pós-parto, né? Então, assim, ela tem que mentalizar e saber que nós somos humanos e que tudo pode transcorrer até, sim, numa linha reta. A gente vai sair de um ponto A para um ponto B numa linha retinha. Mas pode ser um caminho cheio de curvas e muito diferente do que aquele que a gente planejou. E que geralmente é assim. Exatamente, né? Exatamente. Porque às vezes a mulher pode entrar em trabalho de parto rapidamente, evoluir da fase, latente fase ativa expulsão, ou não. Às vezes tem mulheres que ficam na fase latente dias. Exatamente. Então, o plano de parto é ali que o obstetra pode pontuar muitas coisas e orientar para aquela mulher ela conseguir montar na sua cabeça. Pedir para o universo, todo mundo pode pedir. Saber que às vezes não pode acontecer, todo mundo tem que saber também. Sim, né? A gente tem que mentalizar, mas não idealizar. A gente tem que trazer, puxar, né? Pedir para o universo para trazer aquilo ali, aquela boa experiência. Mas que se por acaso precisar de um antibiótico por causa de um streptococcus, não é uma coisa ruim, é o que precisou, né? Fugiu, ela não queria ficar com uma veia pega, mas precisa nesse caso, né? Precisou, é um parto distóxico que infelizmente ou felizmente a gente tem ocitocina e pode colocar uma ocitocina. Isso não pode frustrá-la, né? Eu acho que assim, o importante de tudo, eu acho que o que é mais importante que tem que ficar é que a gente trabalha para que a gente tenha um bebê vivo, saudável, com uma mãe viva e saudável. Com certeza. Esse é o nosso desfecho. Então, assim, ninguém quer um parto, né? A gente quer um filho, né? Que seja com o melhor parto disponível naquele momento. Com certeza. Né? E isso tudo vai estar acordado no plano de parto. Agora eu vou te colocar na sinuca de bico. Eita, nós. Por que profissionais da área da saúde têm tanto medo do plano de parto? É complicado, né? A gente falar disso, né? Eu acredito, cara, então é o seguinte, o profissional, nós médicos, né? Nós profissionais de saúde, nós fomos aprendidos a diagnosticar e tratar. E tomamos pra gente esse saber como o saber absoluto. Absoluto, obrigada, exatamente. E qualquer coisa que possa interferir nesse saber, né, pode menosprezar a gente, ou, né, então, eu tô numa sinuca de bico mesmo, né, enfim. Então, assim, eu acredito que a dificuldade do profissional entender é que as decisões têm que ser compartilhadas. Isso mesmo. A decisão tem que ser compartilhada em relação a qualquer situação. Então, assim, eu acho que existe uma dificuldade dos profissionais de entenderem isso, que a gente não pode definir uma situação para aquela paciente. É claro que eu não estou falando de um risco de vida, né, um risco de morte, que o paciente está correndo um risco de morte, em que, mesmo assim, a gente vai orientar e vai participá-la desse processo. Mas eu acredito que essa dificuldade maior da aceitabilidade do plano de parto é isso, essa questão de participar, né, de dividir. Polly, acredito eu que assim,
Estamos falando de um processo que é fisiológico. Uma mulher pode parir em qualquer lugar, com ou sem um profissional da área da saúde, né? Então, quando ela traz um plano de parto, ela nada mais informa o que ela gostaria que tivesse no parto dela. E, na medida do possível, qual o problema de você deixar uma paciente comer, beber, andar, agachar, levantar, se isso melhora a dor, né? Se isso está escrito num plano de parto, que bom. Ela já é uma gestante que veio informada, ela já tem orientação sobre o trabalho de parto, sobre a fisiologia. É muito diferente isso de um paciente terminal, onde também famílias querem participar. Óbvio. Famílias participam, porque às vezes o médico pode achar que o melhor para aquele paciente é ficar dentro do hospital e a família quer levar para casa. E é uma decisão que é comum. Tem que ser compartilhada. Uma decisão compartilhada. Eu sei de um risco de levar meu paciente para casa, meu pai. Tá bom, mas eu quero levar. Então, assim, grandes hospitais hoje já fazem isso. Tem pacientes dentro de comitês para avaliar o que é melhor para o paciente. Porque talvez o melhor do médico não é o melhor que o paciente quer. Exato. Ou o familiar deseja. Então, o plano de parto nada mais é do que uma informação, um documento que já te avisa o que é importante para aquela família. Qual o desejo daquela família, Qual o desejo? Né? Por que uma paciente não pode querer ter o bebê no seu colo? Fazer golden hour? Até porque é dela, né? Por que ela não pode ter um contato ali, pele a pele, olho no olho com aquele bebê? Por que tem que pegar esse bebê e levar para pesar? Coisa que a gente pode fazer depois. Podemos fazer depois. Então, é uma coisa tão simples. O simples pode ser feito. Aqui a gente não está falando só daqueles casos complexos. Casos complexos todo mundo entende. Bebê que nasce chumbado ou nasce mal, desculpa pela expressão, ele precisa sim ser reanimado, precisa de um cuidado técnico. O bebezinho que nasceu berrando pode ir para o colo da mãe e ali, ó, olho no olho. Ali é o sinal do primeiro amor. É onde a gente tem liberação de ocitocina e prolactina, né? Que faz a vinculação e ajuda a contração uterina. Ajuda a contração uterina, ajuda a descer leite. Então, você muda tudo. Tudo isso do processo de humanização, plano de parto, isso é para aumentar vínculo, afeto, família. As pessoas que estão envolvidas com esse processo precisam parar de achar que é simplesmente um parto. Exatamente. Então, a partir do momento que equipes de saúde começarem a olhar diferente para o parto, diferente para aquele momento, iremos mudar muita coisa. Sim, com certeza. Não tenha dúvidas. Uma das partes do plano de parto que a gestante pede, silêncio. Por quê? Porque ela precisa de concentração, ela precisa que a ocitocina desça. Entra num centro cirúrgico onde tem um parto. Tem 300 pessoas. É um circo, né? E conversando, contando histórias paralelas, onde não interessa para aquela gestante, ela só está concentrada em fazer o bebê nascer. Então, são pequenas coisas que a gente pode mudar no nosso dia a dia. É uma questão só de correção mesmo, para que essas equipes de saúde que atendem gestantes façam o seu melhor, porque são boas. Sim. Eu acho o plano de parto assim, um instrumento fantástico no pré-natal, para conhecimento da mulher, né? Mesmo aquelas que já conhecem muito sobre parto, sobre um pré-natal, né, humanizado, quando ela internaliza esse plano de parto, quando ela vai se debruçar sobre ele, é que ela vai entender todo o processo. Eu falo com todas elas que assim, a nossa meta não é acabar com todas as dúvidas, porque cada parto é diferente. A gente já fez quantos partos? Você já fez algum parto igual ao outro? Nunca. Né? Então, assim, cada parto é diferente. Então, a gente não vai acabar com todas as dúvidas dela, mas a gente vai tornar aquele momento menos desconhecido. E quando eu torno aquele momento menos desconhecido, eu diminuo o medo que ela tem. Quando eu diminuo o medo que ela tem, eu diminuo a tensão e eu diminuo a dor.
porque é um ciclo, né? Medo, tensão e dor. Então, eu acho o plano de parto um instrumento fantástico para isso, para prepará-la para o parto, para esse término de gestação e para esse parto, sabe? Diminuindo esse ciclo de medo, tensão e dor que é tão vivo. Que libera adrenalina, noradrenalina, que dissocia o parto. Sim, e é tão vivo na nossa sociedade, né? Porque, assim, na hora que você vai falar com qualquer pessoa, você vai ter um parto normal? Nossa, coitada, você vai morrer de dor, entendeu? Então, quando eu torno tudo menos desconhecido, e aí no plano de parto ela vai conhecer que ela tem como aliviar a dor, né? Ela não precisa sentir só dor. Ela pode sentir prazer, porque a gente tem liberação de ocitocina, de endorfina, que são hormônios que aliviam a dor e dão prazer, né? Então, o parto pode ser prazeroso, sim, né? Então, ele pode, desde que ela esteja concentrada, é aquilo que ela falou, ela pediu silêncio, mas foi para um centro cirúrgico onde tem um bate-papo. A mulher precisa estar alheia ao mundo, ela precisa estar vivendo o mundo dela ali naquele momento, para que todo esse carretel aí de hormônios aconteçam. Então, sim, ela precisa de silêncio, precisa de tudo isso. Então, quando ela vai estudar esse plano de parto, ela começa a perceber isso, e aí ela toma o parto para ela, aí ela tem autonomia. E o parto é de quem? Dela, da né? mulher. Exatamente. O parto é da mulher. Exatamente. Cabe a ela fazer seu plano de parto, escrever, estudar, se informar, porque o parto é dela. Sim. Ela tem direito a um pré-natal e um parto humanizado, mas ela tem o dever de estudar, de correr atrás, de aprender, né? Então, eu acho o plano de parto, assim, um momento fantástico para esse aprendizado, tá? Outra coisa que eu acho que a gente tem que sempre falar é que não pode ter um plano de parto, porque senão a gente engessa, né? E nós somos humanos, as coisas acontecem, aquilo que a gente falou. Eu nunca tinha pensado nisso, não? Como assim? Tem que ter plano A, plano B, plano C, né? As estratégias do parto, sim, então. Sim, as estratégias. Porque assim, eu quero um parto natural, sem nada. Mas e se? E o se, ele vai jogar no parto, né? Porque e se acontecer de ter uma bradicardia? Então, eu vou precisar de um oxigênio, às vezes eu vou precisar de uma glicose, a gente não sabe, né? Tudo pode acontecer. O parto, ele é uma folha em branco que a gente vai construindo durante o próprio parto, né? Então, assim, não pode ser engessado. Eu tive uma paciente que foi muito engraçado, que ela fez o plano de parto dela perfeito, mas um plano engessado. Um plano de parto, assim, que não podia fazer nada, que era o mais natural. Acontece que ela internou cedo demais porque ela quis, ela estava insegura, e a gente acolhe essa paciente. Nesse de internar cedo, adrenalina, né, ali trabalhando, o que acontece? Mecônio. E aí, mecônio, não tinha contração, a gente precisou de fazer ocitocina, porque foi um parto distóxico. Depois, a ocitocina ainda precisou de um vácuo, né? No final de tudo, a gente foi conversar para fechar o parto, né? Para explicar, porque assim, fugiu tudo do plano de parto dela. E aí, ela virou para mim e falou assim, ainda bem que existe tudo isso, porque senão eu não tinha conseguido o meu parto. E eu falei, é exatamente isso. É claro que não impus em momento nenhum para ela nada, não foi imposto a ela nada. Foi falado, olha, a situação é essa, agora a gente tem esse caminho, qual vamos seguir? E aí ela foi definindo o parto dela, até chegar no vácuo extrator, quando também foi dada a opção para ela, do vácuo ou não. Uhum. E ela, quero. E aí foi passar do vácuo e nasceu, né? Nem tá ótima, ela tá ótima. Mas tudo é aquela conversa, né? Aquela relação, né? Explicar na linguagem que ela consegue entender. E aí ela entendeu que o plano de parto não pode ser engessado. Então, na verdade, Paula, a gente pode fazer um plano de parto, mas também ali dentro definir estratégias. Uma coisa que as pessoas falam, eu não quero ocitocina. Olha, então vamos marcar cesárea letiva. Porque a ocitocina é uma intervenção. A maioria das pessoas chamam como intervenções. Eu chamo de bagagem que eu tenho. Eu tenho uma bolsinha onde eu tenho vários suportes durante o trabalho de parto. Que vai desde um chuveiro, desde banheira, massagem, ocitocina, rebozo, papoterapia, aromaterapia, música, analgesia.
Porque às vezes é preciso, e aí a gente individualiza a paciente. Quando você individualiza, você usa daquele instrumento a favor dela e não contra. Então, é muito... A gente tem que ter esse tato, né? E o plano de parto vem para isso. Primeiro, aonde a mulher entende que o parto é dela. E quando a mulher entende que o parto é dela, ela vai longe. Vai. Né? Ela vai longe. Quantas vezes a gente não orienta a paciente e ela vai dar à luz no plantão? Porque ela está pronta. Exatamente. Quantas vezes a gente não atende uma paciente que ela precisa dar à luz no SUS e vai dar tudo certo, porque o parto é dela. Ela tomou para ela e fez a lição de casa, porque não adianta você achar que você vai parir. Eu atendi uma paciente que ela falou, doutora, eu vim que eu confio em você, tá aqui, ó. E praticamente me jogou o parto dela. Gente, essa mulher não vai parir. Porque não sou eu que faço o parto, é a mulher. Eu e minha equipe tá ali para observar. A gente assiste o parto. Né? A gente assiste o parto. E se no dia do parto dela não tiver? Então, é muito sutil, são situações muito sutis, nas quais a gente tem que mostrar para essa, a gente pontua. Às vezes ela não escuta, mas a gente pontua. Sim. Uma outra situação que eu quero falar aqui do plano de parto é que acompanhante e doula não são a mesma pessoa. Não podem se confundir. Não podem se confundir. A doula, existe uma lei estadual, que é a 21.078, e a lei do acompanhante é uma lei federal, a 11.108, de 2005. Eu queria que você pontuasse um pouquinho para mim a diferença de acompanhante e doula. Acompanhante é aquela pessoa que a mulher, a gestante, escolhe para estar ao lado dela. Na maioria das vezes é o companheiro ou a companheira, né, que está ali ao lado dela. Mas pode ser a mãe, a sogra, enfim, quem deixa essa mulher mais tranquila, né, quem consegue bancar, vamos dizer assim, essa escolha dessa paciente, né? Que é uma coisa que eu falo com o paciente. Ela tem que se cercar de pessoas que tenham a mesma ideia que ela, tenham os mesmos desejos que ela. Então, o acompanhante é essa pessoa que está tendo o mesmo desejo que ela, que banque esse parto, que está lá para dar segurança a ela. E a doula é uma profissional. A doula é uma profissional que está ali para dar o suporte emocional a essa paciente. Eles não se confundem, eles não gera atrito entre os dois num acompanhamento do parto, porque cada um tem o seu papel, né? Então, o pai, o companheiro, a companheira vai dar aquele suporte eu falo de porto seguro, né? Que ele é o porto seguro daquela paciente, e a doula vai dar o suporte emocional, muitas vezes para os dois e para a equipe, né? Então, a doula, ela doula todo mundo. Ela é a profissional para dar esse suporte emocional do parto. Tá. Poliana, e você com um acompanhante, como que você orienta essa gestante a escolher o acompanhante? É quem deixa mais tranquilo, Carta. Não tem como porque é aquilo que a gente falou, né? O plano é de cada uma, né? Nós somos seres diferentes. Então, o que é para Poliana bom, pode não ser para Amanda, para Maria, né? Então, assim, é quem a deixa, quem é esse porto seguro para ela. Quem é? É o companheiro? Então, é o companheiro. É a mãe, que raramente é, diga-se de passagem, é a mãe que ela vai escolher. É a sogra, que algumas poucas vezes a sogra é o porto seguro? Sim, então é a sogra. Então, eu penso que é quem seja o porto seguro. E quando a mulher quer muito parir e o acompanhante quer que faça cesárea? Aí a gente tem problema. Na verdade, a gente já diagnostica isso no pré-natal, né? A gente já consegue perceber isso no pré-natal. Então, a gente trabalha esse acompanhante mostrando para ele o caminho, né? Que aquilo ali é o melhor. Agora, se ele vai atrapalhar, eu sempre falo, olha, não leve quem vai atrapalhar. Se ele vai atrapalhar, não sei. Aí é uma escolha dela, a gente não pode escolher por ela. A escolha é da gestante sempre, mas quando o acompanhante não está no mesmo caminho que a gestante... A gente tem trabalho. Oh, meu Deus, é difícil. Tem trabalho, É difícil, a gente tem trabalho, a gestante também, porque é um parto muito conflituoso.
Já quiseram te bater? Não pensem vocês que o parto é tudo lindo e maravilhoso. O parto tem briga, o parto é confuso, o parto tem conflito. Cala a boca, sai daqui. Então, tira a mão de mim. Tira a mão de mim, não me te encosta. Odeio, eu não sei porque que eu casei com você. E por aí vai, né, gente? Então, cuidado com quem vocês levem para o parto de vocês. Uma outra observação. Marido não é dolo. Não existe dolo. Apesar de ser uma piada, uma brincadeira, ser divertido, não é. Não. Doulas são mulheres capacitadas para exercer o ofício que fazem. Então, existe a conversa não verbal, o olhar, as massagens, aquela entrega, que é diferente. Então, apesar da brincadeira ser engraçada, na prática não funciona. São personagens diferentes, são atuações diferentes. Levem para o parto de vocês aquilo que for importante. Leve pessoas que vão colocar você para cima, que não vai ficar te passando medo, mais medo do que você já está sentindo, porque apesar de a gente trabalhar muito essa questão do medo, porque às vezes o que a gestante mais nos fala no consultório, eu estou com medo. Sim, é difícil. Você nunca passou por aquela dor, é difícil de você imaginar. Só que existem técnicas que a gente faz que isso ameniza. E aí você já está naquela situação de dor e tem um acompanhante que está só te menosprezando, subestimando, né? te diminuindo, né? Eu já tive paciente que pariu, graças a Deus a gente tinha uma doula maravilhosa, e que o marido falava, não sei para que você está fazendo isso, você não vai conseguir mesmo. Exatamente, eles falam muito, não o marido em si, mas a família, né? Não, você é muito fraca para dor, você não vai dar conta, não. Então, e isso, essa mulher pariu, e todo mundo chorou, inclusive o marido, porque ajoelhou e pediu perdão. E tem vídeos. Temos provas. Temos provas, então, entendeu? Na hora da escolha, né, ali no plano de parto do acompanhante, então, assim, pode escolher acompanhante e doula, pode, ela tem direito a ter os dois, e escolher muito bem, né, esse acompanhante aí. Poliana, e uma das experiências aqui do plano de parto, me conta assim, o que você vive do consultório. Eu falo o seguinte, assim, na maioria das vezes a gente tenta seguir o plano de parto à risca, né, do jeito que a paciente deseja, até porque ele tem uma validade legal, então a gente tem que respeitar isso. Mas a nossa relação com a paciente é tão boa, é uma relação tão de confiança, que quando a gente não consegue seguir esse plano de parto, ela agradece. O que aconteceu com essa paciente, né? Ela, olha, Poliana, não teve nada do plano de parto, foi tudo diferente, mas graças a Deus que você estava ali e que existe todos esses procedimentos que eu estou aqui com meu filho vivo. Então, assim, a minha experiência é essa. Eu leio todos os planos de parto, com 37 semanas a gente lê, a gente discute, eu tiro todas as dúvidas, a gente leva para a maternidade, mas a gente fecha depois, faz o fechamento do parto, né? Isso é importante. Para ela entender o que aconteceu. Eu acho que o plano de parto contribui de maneira positivamente para essa experiência boa do parto. Sim. Todas as nossas atitudes, tudo que nós pudermos fazer em relação a essa gestante durante esse período pré-concepcional e da gestação e parto, para que ela tenha uma experiência muito boa, uma experiência de prazer e de ser apresentada a outras oportunidades na vida e ver que existem caminhos no qual ela também tem sucesso, eu acho que deve ser feito e promovido por nós. Sim. Obrigada, pessoal. Até o próximo programa. Obrigada, Carta. Beijo, pessoal.